o arrependimento ele contém três partes. A parte, né, a conversão, determinação e a permanência. A conversão, né, é aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, disposto a abandonar o pecado. Determinação, nada mais é do que o preparo, né, para se santificar a cada dia, e o batismo nas águas. E a permanência é, né, meus irmãos, é continuar resistindo contra o pecado. Então, meus irmãos, se um preso quiser ser batizado pelas águas, como aqui já foi defendido, que o batismo tem que ser exclusivamente nas águas. E aí, como fica? Ele vai perder a salvação? Vamos, meus irmãos, ler uma passagem aqui muito importante, né, de Lucas, capítulo 23, versículo 39, onde fala de um preso, amém? De um preso que ele, olha o que Jesus fala dele, ó. Lucas capítulo 23, versículo 39, olha aqui o que fala. E um dos malfeitores que estava pendurados, né, na cruz, né, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. E respondendo, porém, um ao outro, repreendia, dizendo: tu nem ainda teme a Deus, estando na mesma condenação? E ali, meus irmãos, falando, e então, versículo 42, daqueles que estava crucificado disse, né, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. E aí, irmãos, se Jesus disse que ele haveria de estar na glória, e aí, cadê o batismo? Eu vou provar para os irmãos no próprio versículo que esse ladrão não chegou a ser batizado. Às vezes a pessoa não entende muito sobre a questão do batismo. Amém? Eu vou mostrar aqui para os irmãos, versículo 39. Olha como a Bíblia define esses dois homens que estavam crucificados com Jesus. Malfeitores. Aí você vai olhar o que significa malfeitores. Malfeitor é aquele que comete crimes e ações condenáveis. E aí, irmãos, como que ele vai ser batizado se ele tinha essa história? Então João, ele não batizava qualquer um, a pessoa tinha que arrepender do pecado, por isso que ele recusou batizar algumas pessoas, né, meus irmãos? Mas a salvação, ela envolve vários pontos, e o batismo é um. O batismo nada mais é do que levar a pessoa a nascer de novo, amém? Nascer de novo, amém? E para isso existe um padrão de Deus, que é então o rio, amém? Você tem que se perguntar, meus irmãos, antes de falar: mas eu posso sim o batismo em piscina. Mas você tem que perguntar por que João quis batizar as pessoas necessariamente no Rio Jordão. Será por quê, meus irmãos? Se tinha tanque para tudo quanto é lado lá, vemos historicamente 12 tanques, tem 2 que são citados na Bíblia, né, meus irmãos? Mas por que ele quis simplesmente batizar no Rio Jordão? Você teria essa resposta? Eu não tinha, meus irmãos, mas eu tenho, porque Deus, ele fala, amém? Então, o que acontece, meus amados irmãos? O motivo que é um batismo de água corrente é como propõe a questão ali, meus irmãos, do pão da Santa Ceia e o vinho da Santa Ceia, né? Eu, na IPDA, eu falo como eu digo para os irmãos, com minha própria experiência, amém? Eu cheguei a tomar Santa Ceia do suco de uva, que, né, meus irmãos, que era ali um refrigerante, e eu cheguei também ali tomar Santa Ceia com um pão que era pão de doce, desde que não tinha açúcar. Mas só que, meus irmãos, para a Santa Ceia não pode ter fermento, irmãos. Está lá em Lucas, na mesma passagem que os presbíteros usam para a Santa Ceia, está tudo escrito lá, não pode ter fermento. Amém? Então, assim como diz Lucas, o certo mesmo tem que ser o vinho natural, assim como também, né, meus irmãos, o pão tem que ser o pão asmo, sem fermento. É o que propõe a Bíblia.
Amém? Agora eu vou mostrar para os irmãos por que a Bíblia não adota em piscina ou em água parada, tem que ser água corrente. Por quê? O batismo simboliza você nascer de novo, como Jesus disse para Nicodemos, lá em João capítulo 3. Se você não nascer de novo, você não tem como ser salvo. E ele fala, mas como pode um homem velho nascer? Aí Jesus explica, tem que nascer da água e do Espírito. Amém? Mas a pessoa vai falar, mas quantas pessoas que foi batizada em piscina e está aí pecando? Aí já é problema dele. Né, irmãos? Porque aí é a parte o quê? Do pastor, ou a pessoa de banco, do pastor, proibir a pessoa participar da atividade da igreja. Tudo isso pode acontecer. Amém? Agora eu vou mostrar para os irmãos, antes de mais nada, aleluias, que o apóstolo João não somente batizava no Rio Jordão, mas ele batizava em outro rio. Se você tiver a Bíblia aí, é melhor você abrir. João capítulo 3, versículo 23. João capítulo 3, versículo 23. Provando para todo mundo que João batizava em outro rio, batizou em outro rio também, e o porquê que ele quis batizar em rio. Amém? E por que o batismo é em rio? Olha aqui, eu vou ler para os irmãos. Ora, João 3, 23. Ora, João batizava também em Enom, olha aí, junto a Salim, porque ali havia muitas águas, e vinham ali e eram batizados. E aí, irmãos, o motivo que ele quis batizar ali no rio Enom é porque havia muitas águas. Amém? Tudo para cumprir o requisito de Deus. Amém? E ele tinha intimidade com Deus, Deus falava com ele. Tanto é que ele falou o seguinte, meus irmãos, ele na própria Bíblia, João falou para as pessoas que aquele que seria um mestre, Deus ia dar um sinal para ele que o Espírito Santo ia pousar nele em forma de uma pomba branca. Irmãos? Então João sabia o modelo que Deus queria, era em água. Quando eu fui falar para minha esposa do Rio Enon aqui, ela falou que ela começou a sentir o poder de Deus, ela falou que viu meu rosto brilhando, resplandecendo, né, irmãos? Então tá aqui, irmãos, o motivo que ele batizava em rio era porque tinha muitas águas, tudo comprovando a Bíblia, né, irmãos? E muitos de vós não sabiam, né, irmão? Então nós sabia que ele também batizava em Enom, tá vendo, irmãos? Então, meus irmãos, que nos adianta ser cheio do poder de Deus, usado pelo poder de Deus, se nós não lermos a Bíblia? Nós deixa passar tanta coisa, tá clarinho aqui, irmãos. Olha para você ver, vamos ler de novo, olha que prazer, que glória. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque ali havia muitas águas. E aí, meus irmãos? Né, irmãos? Agora vamos explicar para os argumentos. Se a pessoa for presa, aí o que acontece? Pelo poder do arrependimento, ele vai ser salvo, irmãos. Porque o batismo não é só o batismo que simboliza arrependimento, não. Mas o abandono permanente do pecado, irmãos. Amém? Então, o batismo é apenas uma parte, meus irmãos, que envolve o arrependimento. Amém? Então a Bíblia fala lá em Romanos capítulo 13 que as autoridades, elas foram instituídas por Deus, que nós temos que respeitar ela. Se ela concordar em conduzir a pessoa para ser batizada nas águas correntes, amém. Se ela não, se ali eles não concordarem em tirar a pessoa ali para ser batizada, o que acontece, meus irmãos? Se ele morrer antes de ser livre, ele vai ser salvo da mesma maneira. Amém? Uma vez que abandonar o pecado e não cometer erros. Viu, irmãos? Então, meus irmãos, muito cuidado. Muitos estão abandonando aí a verdade. Amém? Então, pessoas deslocavam ali, né, meus irmãos, baseado em Mateus capítulo 3, versículo 5, pessoas deslocavam a pé, meus irmãos, de 20 quilômetros de distância, 40 quilômetros de distância, 80 quilômetros de distância, 153 quilômetros de distância, tudo o que para ir ser batizado no Rio Jordão, e outras vezes também batizado no Rio Enom.
Tá vendo, irmãos? Tudo porque ali havia muitas águas. Aí talvez aí a pessoa pode, né, um sabidão, por exemplo, ele pode dizer, mas é muitas águas porque era muita gente. Meus irmãos, todo jeito, cada um ia ser batizado um após o outro. Não é nada disso, era em cumprimento do modelo que Deus propôs ali para João Batista. Amém, irmãos? Então, meus irmãos, só para os irmãos entenderem, vamos tomar cuidado com esse negócio de batismo em piscina, irmãos. Aí então ali aquele homem não deu tempo dele ser batizado, né, meus irmãos, ser batizado nas águas, né, irmãos, como diz aqui em Lucas 23:39, né, onde no versículo 42 ele fala, lembra de mim quando o Senhor estiver lá na glória. Ele foi salvo tudo por causa de que ele arrependeu demais. Amém, irmãos? Ele arrependeu mesmo, de coração. Amém? Então, meus irmãos, não dá like em lugar, meus irmãos, em vídeo que está falando que é o batismo em piscina. Se for assim, né, meus irmãos? Se for assim, então aí como é que os presos vão ser salvos? Simples. Ele vai ser batizado, ele vai ser salvo se ele se arrepender de todo pecado. Né, irmãos? Mas para nós que tem como, meus irmãos, que não tem impedimento da lei de nós ser batizado nas águas, nós tem que ser batizado nas águas. Mas eu sou ousado, eu batizei na piscina, eu sou ousado. Meus irmãos, você já viu criança usada na mão de Deus? E olha que ela nem foi batizada, né? Você já viu adolescente usado na mão de Deus? E olha que nem foi batizado, não é? Porque a Bíblia diz que os dons são sem arrependimento. Ou seja, uma vez que você for aplicado em muita oração e jejum, você tem por graça e norma de Deus, você vai ser muito usado na mão de Deus. Não tem nada a ver, ó. A Bíblia diz, os dons são sem arrependimento. Se os irmãos quiserem, eu vou ver se eu consigo achar o versículo. Então, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado. As pessoas estão sendo usadas, mas estão deixando de cumprir o que Deus mandou. Amém, irmãos? Então, meus irmãos, aqui, e se a pessoa for presa, como vai ser batizada? Como que vai ser batizada dentro do certo? Ué, meus irmãos, tem duas opções. Ou quando ele for liberto das grades, e se ele não for liberto das grades, ele vai ser salvo. Por quê? Aqui teve uma pessoa que foi salvo. Né, irmãos? E aí a Bíblia define ele como malfeitor. Ele cometia crimes e ações condenáveis. E aí, irmãos? Porque se ele chegasse lá sendo um ladrão, um criminoso, ele não ia ser batizado. Os irmãos viram como o João Batista tratou. Amém? Então, por isso, irmãos, muitas pessoas estão aqui, né, caluniando o missionário Jesus, né, irmãos? Mas é assim mesmo, irmãos. Muitos estão defendendo veemente aí o batismo em piscina, irmãos. Cuidado, irmãos. Vamos ter temor aqui. Olha aqui, ó. Muitas pessoas, tem muitos pastores aí que não sabiam dessa passagem. Muitos falavam, então se fosse então todo mundo tem que ser batizado no Rio Jordão. Não é nada disso. E o Rio Enon? Né, irmãos? E o Rio Enon? Né, de João 3:23. Então, meus irmãos, muito cuidado. Se você não foi batizado em água corrente, amém? Você tem que fazer isso. Todas as pessoas que tiverem condições de fazer isso e não faz, estão cometendo um erro. Amém? Batizou, meus irmãos, em piscina, em água parada, tem que ser batizado de novo. Amém? E o motivo que João procurou muitas águas, porque água corrente. Amém, irmãos? Água corrente. Mas o apóstolo Paulo, apóstolo Filipe batizou aquele homem lá na água. Meus irmãos, quando fala pé d'água, sabe o que quer dizer? Beira de rio. Beira de rio, irmãos. Lá, essa passagem está lá em Atos 8, versículo 36 ao 39. Ele chegou no pé da água, ou seja, falou ali, eu vejo ali um pé d'água. O que me impede de ser batizado agora? Então o que eles fizeram? Pararam a carruagem e foi lá, amém? Para a região ali da água, que dá na altura do peito, né? E batizou um homem em submersão nas muitas águas. E aí, irmãos? Como é que nós faz? Então, meus irmãos, não existe na Bíblia batismo em piscina, e nem em tanque, nem água parada. Tudo porque
porque a revelação e a ordem de Deus para João Batista tinha que ser em água corrente. Da mesma maneira que Deus, ali mesmo, se recusa uma ceia com fermento, Deus se recusa a um batismo que não seja em água corrente. Amém? Então, meus irmãos, vamos fazer certo, as coisas de Deus são santas. Amém, irmãos? Então, este é um vídeo, amém, que estou explicando aos irmãos. Olha aqui para os irmãos verem. Então, se um preso não for liberado para ser batizado, o que ele tem que acontecer? Ele vai passar pelas águas quando ele sair da prisão, e se não der tempo, ele vai para a glória em si mesmo. Por quê? Tem que ser segundo o modelo de Deus. Nos lugares que não tem água corrente, aí a igreja, através dos dízimos que ela recebe, ela tem que conduzir o povo até o lugar que tem, para que sejam batizados tudo segundo o modelo de Deus. Jesus foi batizado em água corrente. Amém? E é engraçado, eu falo uma pergunta para os irmãos: se Jesus não pecou, por que ele quis? Por que ele quis ser batizado, uma vez que ele não cometeu nenhum pecado, diz a Bíblia? Se alguém te perguntar, você saberia dizer? Hein, irmãos? Aleluias! Jesus, ele foi batizado em água porque ele disse, para que se cumprisse a justiça de Deus. Amém? Jesus, ele deu exemplo em tudo. Amém? Então ele batizou nas águas para deixar bem claro para nós. Tem que ser em água corrente, submersão nas águas correntes. Dando-se a entender que teu corpo é levado pelas águas correntes para nunca mais retornar a você. E ali nos tornamos nova criatura. Agora eu vou te explicar o porquê do batismo nas águas. Sabe por quê? Para você nascer de novo. Quando nasce de novo, aquele pecado dali para trás foi apagado. Amém, irmãos? Foi apagado dali para trás. Amém? Então ali você começa do zero. Se você batizou nas águas, não quer dizer que você vai deixar de pecar, só depende de você. O apóstolo Paulo, ainda tinha o nome Saulo. Ele até mudou o nome depois para Paulo, segundo a vontade de Deus. Então, meus irmãos, aqui está dizendo em Atos 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, mas para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, o conduzisse preso para Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, E aqui, irmãos, o texto sagrado segue dizendo a experiência. Acabou por fim o apóstolo Paulo ficando cego, E então ele foi a uma rua, chamada direita, foi ali, meus irmãos, na casa de um homem, meus irmãos, na casa de um homem por nome Simão, amém? E então ele estava ali orando, na casa de Judas, amém, irmãos? Na casa de Judas, ficou hospedado ali, amém? E esse homem começou a cuidar das feridas de Paulo, e o apóstolo Paulo passou por 3 dias orando. Ele foi então, o que era para ele ir em Damasco, amém, para matar, acabou por fim que em Damasco começou o chamado dele. E ele então passou a orar, buscou a Deus. O apóstolo Paulo era um anão, um homem pequeno. E a maioria das pessoas, quando são anões, tentam mostrar autoridade através da intimidação.
E o apóstolo Paulo, quando não era convertido, usou essa técnica da intimidação. E então ali, meus amados queridos irmãos, o apóstolo Paulo foi batizado em Damasco. Amém? Mas e aí, será que lá tinha rio? Hein, meus irmãos? Será que lá tinha rio? Amém? E então, meus irmãos, nós vamos ver, nós vemos aqui que em Atos 9, versículo 18, após o apóstolo Paulo ser curado, recuperando as vistas, ele levantando foi batizado ali mesmo, em Damasco. E olha aqui, ó, e tendo comido, ficou confortado e teve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Então ele foi batizado em Damasco. E aí, irmãos, tinha rio lá? Vamos ver lá no Antigo Testamento, 2 Reis 5, bem lá onde Naamã, aquela passagem que fala de Naamã, onde foi curado. Amém? Naamã, amém? Naamã foi curado. E 2 Reis capítulo 5, versículo 10, né? Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será curada e ficarás purificado. E decepcionado, aquele oficial da lei, né, vai e responde, retruca, né, no versículo 12. Não são porventura Abana e Farpar rios de Damasco? Não são porventura Abana e Farpar rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação, né? Então, irmãos, aqui ó, dois rios lá em Damasco, Abana e Farpar. Apóstolo Paulo foi batizado num desses rios lá em Damasco, irmãos. Irmãos? Ei, glória! 2 Reis, olha para você ver aonde foi parar, meus irmãos, a passagem aonde o apóstolo Paulo foi batizado. Aleluias! Lá, meus irmãos, lá em Damasco tinha 2 rios, Abana e Farpar, rios limpos, irmãos. E o apóstolo Paulo foi batizado num desses 2. Irmãos? As pessoas falando aí, ó, que defendendo o batismo na piscina, né, irmãos? É uma opção deles. Mas se a pessoa quiser seguir a Bíblia, não pode, irmãos. Tem que ser em água corrente, todo jeito. Água corrente. Vamos ler de novo? 2 Reis 5, versículo 12. Não são porventura Abana e Farpar, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Irmãos, olha para você ver, tá aí, irmãos. Então o apóstolo Paulo foi batizado num desses rios, ou Abana ou Farpar, amém? Então, só para começar, o apóstolo Paulo foi batizado em rio. Aí vamos continuar, irmãos. Mas aí a pessoa, e sem falar que Jesus foi batizado também em rio. E então, irmãos, está uma passagem aqui interessante, né? Lá em Romanos 6, versículo, aleluias, 4, onde diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, da mesma maneira que ele foi batizado, nós tínhamos que ser batizados para nós nos tornar nova criatura. Mas aí é um versículo, né? Um versículo isolado, né, irmãos? Um versículo isolado, né? Mas esse aí não pode, amém? Mas aí, irmãos, aonde a gente vai em 1 Coríntios 11, ou melhor, João capítulo, né, meus irmãos, João, aleluias, João, deixa eu ver o versículo aqui, irmãos, que a coisa aqui fugiu, amém? João 13,
versículo, aleluias, graças a Deus, aleluias, glória a Deus, aleluias. João capítulo 13, eita, versículo abençoado, né, meus irmãos? Jesus, ele fala, amém, aqui para os discípulos, amém, do jeito que eu estou fazendo, vós deveis fazer também, amém, do jeito que eu estou fazendo, deveis fazer também. João 13, versículo 15, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ah, mas aqui está falando aqui de lavar os pés e tal. Então vamos para outro mais claro, meus irmãos. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sede, apóstolo Paulo falando para o povo, sede meus imitadores, como também sou de Cristo. E aí? Ou seja, o apóstolo Paulo falou, me imite do jeito que também imito a Cristo. Se Jesus, baseado em João capítulo 3, né, a partir do versículo 5 a seguir, foi batizado em água no Rio Jordão. E o apóstolo Paulo sendo batizado, né, meus irmãos, como nós vemos aqui em 2 Reis capítulo 5, amém, versículo 12, onde tinha 2 rios também, Abana e Farpá, em Damasco. Se Jesus foi batizado em rio, Rio Jordão, e o apóstolo Paulo batizado em rio, ou rio Abana ou rio Farpá, e o apóstolo Paulo fala, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ô irmãos, então até nesse modelo nós temos que seguir. Nós temos que seguir este modelo sim, amém? Mas vamos continuar lendo, irmãos, vamos passar por sequência. Aí naquela passagem, amém? Lá do carcereiro lá, irmãos, do carcereiro, amém? Onde em Atos capítulo 16, amém? Em Atos capítulo 16, aleluia, versículo 13, a seguir nós vamos ler Atos 16, versículo 13, versículo 15 e versículo 33, veja lá o que diz, irmãos. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, aonde se costumava fazer oração, e assentando-nos falamos as mulheres que ali se ajuntavam, ou seja, nesse foi para a beira do rio. E versículo 15, e depois que foi batizada, ela e sua casa, nos rogou dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e fica ali, e constrangeu-nos a isso. Mas vamos continuar lendo, né, irmãos? Então aqui, eles tinham, né, colocado uma cabana para eles ficar próximo à água ali, para eles ficar, se repousar. Versículo 13 está falando em um rio. Então, tanto a família de Lídia, né, e ela foi batizada no rio, amém? E agora vamos ver o carcereiro lá no versículo 33. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Olha para você ver, ainda de noite, foram lá para o rio ser batizados. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui, ó, sobre o apóstolo Paulo, né, irmãos? Então, por isso que nós temos que, né, meus irmãos, tomar cuidado. Para você ver, até o carcereiro foi batizado em rio. Vamos voltar de novo, irmãos. Olha lá, ó. Atos 16, versículo 13. Vamos ler. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio. Sabe quando é fora das portas, irmãos? A cidade tinha uns muros, né, e tinha umas portas para entrar e sair. Então eles saíram, né, da cidade, tudo porque ali para a beira do rio, né, eles costumavam fazer oração à beira do rio, e assentando ali, falando, pregando para as mulheres que ali também se juntaram. A família de Lídia, e ela foi batizada, no versículo 15, em água desse rio. Ei, irmão, glória a Deus. E ali batizado no rio. E o versículo 33, de noite, o carcereiro e sua família
foi para esse rio ser batizado também. Amém, irmãos? Então, olha aí, meus irmãos, o tanto que nós temos que tomar cuidado. Às vezes a pessoa critica a gente, né, irmãos, humilha, fala que a gente não está sendo sábio, mas está aqui, irmãos. Está aqui a prova que o apóstolo Paulo também batizava, era em rio. Amém, irmãos? Vamos parar com esse negócio de piscina, de tanque, água parada. Isso aí não é de Deus não, irmãos. Então aqui ó, para você ver aonde foi mostrar sobre Damasco, né, a questão de Paulo, lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 10 e 12. Então nós temos que ter sabedoria, meus irmãos, misericórdia, irmãos. Então, né, meus irmãos, veja aí, 2 Reis, capítulo 5, versículo 12, fala que lá em Damasco tinha 2 rios, Abana e Farpar. Foram batizados lá, irmãos. Foram batizados, né? O apóstolo Paulo foi batizado nesse rio, irmãos, né? Foi batizado lá. Amém? Então, meus irmãos, havia água, a água corrente, até como ali, quando, né, meus irmãos, aquele eunuco foi batizado. Amém? Até quando o eunuco foi batizado, irmãos. Então, quando eles falaram ao pé da água, está falando na beira da água. Amém, irmãos? À beira do rio, existia rio sim, ali. Amém? Em Atos 16, também está bem claro, meus irmãos, o texto sagrado dizendo, amém? Aleluia, que Lídia e a família dela foi batizada em rio. Amém? E o carcereiro também foi para lá, irmãos. Então, meus irmãos, vamos tomar cuidado. Ainda na Bíblia não existe, não.